E vamos ao debate com Rita Matias e Bruno Gonçalves. Rita Matias, de facto, André Ventura compareceu, chamou a espécie de birra a esta ausência de Pedro Nuno Santos. Achou condenável a atitude do líder do PS? Antes de mais, tenho que responder aqui ao comentário feito sobre André Ventura. André Ventura não ataca pessoas, ataca comportamentos, ataca ideias, acima de tudo, mas bem sei que hoje em dia, no espaço político, à esquerda do Chega, para nos destacarmos... Estás a referir a um comportamento, não é? Birra é uma ideia. Para nos destacarmos, politicamente, temos que criticar André Ventura, temos que criticar o Chega, e é a única forma de descolarmos dentro dos nossos partidos. A questão é que André Ventura tem toda a razão. Se, de facto, Luís Montenegro não pode comparecer por motivo de doença, que não deixa de ser algo curioso, na mesma semana em que se apresenta no Parlamento com alguma arrogância, tentando acenar a moções de censura, portanto criar uma crise política, mas dizendo que está disponível para negociar, fica doente e, portanto, só temos que desejar as melhoras. André Ventura manteve a sua palavra, portanto, no meio de todos, Luís Montenegro não cumpriu com a sua palavra, as melhoras para ele, Pedro Nuno Santos preferiu não dialogar porque prefere ficar numa postura num pedestal. André Ventura, como líder da oposição, eventualmente até aquele que tem mais confiança dos portugueses, pelo menos as sondagens recentes assim o dizem, apresentou-se à negociação como se tem apresentado desde o início, mesmo antes de termos ido para eleições, antes de António Costa se demitir. André Ventura já dizia que era preciso dialogar à direita. Mas não faz sentido que a negociação seja ao mesmo nível entre líderes, tendo em conta que é Luís Montenegro quem decide? Bom, Luís Montenegro decide, mas acredito que os seus ministros também têm influência e, portanto, André Ventura está a falar entre pares, entre pessoas com capacidade de decisão, de negociação, e volto a dizer, não é André Ventura que está mal por comparecer e cumprir com o seu compromisso. É o lado lá que não está bem por não se representar por alguém ao nível de André Ventura. Bem, antes de mais dizer que fico muito agradado que o Chega continue a viver de sondagens. É a sondagem de André Ventura mais... Mas quem é o líder da oposição? Não é certamente que não é André Ventura, não, desde logo pelas últimas eleições. E em relação ao Chega, já no debate aconteceu, no debate do Estado da Nação, de certa forma, mas hoje também ficou claro que André Ventura mostrou muita disponibilidade para a viabilização deste documento. Que condições, o que é que seria essencial que este documento contivesse para que o Chega pudesse viabilizá-lo? Muito bem, depois da reunião, André Ventura disse que há margem para negociar e disse que este documento, este orçamento, poderia ter viabilização caso assumisse um combate sério à corrupção. Mas, desde logo, é preciso que o Partido Social Democrata se defina, porque é impossível estar a dialogar com Deus e com o diabo. Portanto, o Partido Socialista tem uma visão completamente antagónica da visão do Chega. O Chega quer um orçamento, o Chega da Madeira ou o Chega do continente? O Chega quer um orçamento com menos impostos na vida dos portugueses, um Chega quer um orçamento com valorização da classe média, aquela classe média que foi dinamitada pelo Partido Socialista e que o Partido Social Democrata também ainda não conseguiu assinar. Basta pensar que na descida do IRS não olhou particularmente para a classe média, olhou mais para classes altas e, portanto, é tempo de voltarmos a devolver a qualidade de vida a esta classe que está a ser asfixiada. Mas mudou alguma coisa, alguma perspectiva no seio do Chega? Porque parece ter havido, de certa forma, uma mudança de olhar para este orçamento do Estado. Inicialmente não parecia haver tanta vontade de o viabilizar. A vontade de viabilizar permanece a mesma. Não teve a ver com o resultado das europeias? Não teve que ver com resultado nenhum, pelo contrário. André Ventura até tem sido bastante franco e tem dito. Portanto, se for necessário irmos a eleições, vamos a eleições sem medo. Não tem receio de perder deputados? Mas mesmo que se perca, não perdemos acima de tudo a nossa convicção, não perdemos a alma do nosso partido. E há 50 anos que os portugueses estão habituados a ver negociações entre partidos para se salvarem a pele uns aos outros. Entre PS e PST, sempre a dar a mão uns aos outros. O Chega veio para fazer diferente. E por isto temos dito, se querem um governo estável, dialoguem. Mas ou dialogam à esquerda ou dialogam à direita. Não podem querer dialogar com todos porque há forças antagónicas. É uma visão completamente de países diferentes. Portanto, há um país de crescimento económico, há um país de valorização industrial, há um país de valorização das famílias. Este é o país que o Chega quer. O país do Partido Socialista foi o país do caos na saúde, foi o país das grandes crises na justiça, da grande corrupção que assistimos, da percepção, aliás, há 90% de portugueses que acreditam que há uma corrupção instalada em todas as instituições democráticas. E o que é que nós sabemos? Sabemos que 70% das pessoas que foram condenadas por corrupção acabaram por ver as suas penas suspensas. Portanto, este é o país que os socialistas nos deixaram. O Chega quer o oposto. E, portanto, não é possível que o Partido Social Democrata se sente com os dois. É tempo de definir de uma vez por todas, porque já teve anos para se preparar. Arrogam-se falsamente de uma convicção. Não sei se são as convicções de Orban, à segunda, à quarta e à sexta, as de Meloni à terça, à quinta, as de Trump. Eu sei o que são. As convicções do Chega sobre corrupção, nomeadamente são o seguinte.
fazem campanha na Madeira a dizer o Chega optou por sentar-se na família onde pertencem partidos de primeiros-ministros acusados não só de evasão fiscal, mas como de burlas fiscais. Sentar-se à mesa com partidos... O Partido Socialista querer dar lições de corrupção quando José Sócrates não foi condenado 10 anos depois, acho que é preciso estamos a falar do Chega agora. Neste momento estamos a falar do Chega. E o Chega senta-se à mesa, dialoga e está com essas pessoas. E, portanto, sobre corrupção estamos falados. O que é que o Chega pensa sobre a possibilidade de alteração a esta medida, nomeadamente nas condições que o secretário-geral do UPS propôs, ou seja, de que as empresas poderiam ser beneficiadas com uma descida de IRC, mas apenas caso houvesse um reinvestimento dos lucros? Bom, antes de mais tenho que voltar ao tema da corrupção para dizer que o Chega não pode levar lições sobre o tema de corrupção por parte do Partido Socialista, tendo em conta que o último governo caiu por suspeitas de corrupção e tráfico de influência. Vamos lembrar os portugueses que dentro do gabinete do Primeiro-Ministro estava um chefe de gabinete com dinheiro em envelopes dentro de caixas de vinho e dentro de armários, atrás da fotografia de António Costa. Não é aprovar o orçamento na Madeira. O que aconteceu foi garantir que o orçamento da Madeira contempla uma auditoria às contas de todas as secretarias regionais, de todos os ministérios, de tudo o que se está a passar na Madeira para perceber a fundo um polvo que já existe há muito tempo. Então, os Açores é uma realidade distinta. Não, garantimos estabilidade aos madeirenses, que foi aquilo que nos pediram. Garantimos estabilidade aos madeirenses, que foi isso que nos pediram. Em relação ao alívio das empresas, para nós parece-nos fundamental... E já agora percebermos também se isso é uma condição ou não para o Chega, apesar de não estar dentro do Orçamento do Estado, se seria uma condição para a aprovação do orçamento. Para já, tudo o que seja aliviar fiscalmente as empresas e as famílias estará em cima da mesa como condição. As bandeiras que o Chega apresentou foram hoje, uma vez mais, assinaladas por parte de André Ventura, não só a questão de combate à corrupção, mas também de real valorização de algumas classes profissionais que, infelizmente, as negociações que têm sido encetadas não conseguiram contemplar nem corrigir as injustiças que aqui foram criadas e, portanto, isto está em cima da mesa. Mas claro que vemos se a medida fosse alterada para a proposta do PS, já não poderia contar com o apoio do Chega? Nós temos preferência que olhem para outros lados que não o Partido Socialista, mas se calhar é tempo de começarem a definir-se de uma vez por todas e, se assim for, que negociem todos os próximos orçamentos com o Partido Socialista, que o Chega cá estará muito contente a fazer a oposição ao Centrão, ao PS e ao PSD. O Chega faz a oposição. Temos de concluir, Rita Matias, para terminar. Um exemplo de oposição ao país é quando o Partido Socialista apresenta a sua proposta de redução e eliminação das portagens, o Chega, porque não faz oposição ao país, mas porque faz oposição partidária ou ao governo, decide estar ao lado do Partido Socialista porque é uma medida justa. Quando o Chega trouxe a mesma medida, o Partido Socialista chumbou. E ambos foram acusados de coligação por causa disso. Não, mas não é uma coligação. Houve algum entendimento já agora para esclarecer? Não houve entendimento nenhum. Houve uma proposta que nos pareceu justa e por isso o Chega votou. E votaria fosse do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN, do LIVRE, votaríamos em nome de Portugal. E, portanto, eu não admito que alguém venha dizer que o Chega faz oposição ao país. O Chega faz oposição aos poderes instalados do país. E isso nós sabemos que, infelizmente, estão centrados no Partido Socialista e no Partido Social Democrata, que cozinham todas as negociações da forma que, infelizmente, vamos vendo. Aliás, e, portanto, era importante reforçar. E continuam a fazer oposição ao país. E as eleições têm mostrado e têm mostrado que os portugueses também percebem a oposição. Tem, por isso é que nós tivemos 50 deputados. Nas eleições europeias. Bruno Gonçalves, 50 deputados Rita Matias, obrigada pela vossa presença neste Frente a Frente. Boa noite e bom fim de semana.